E naturalmente é importante para a gente entender a inervação lombar, entender o plexo da região lombar. Mas antes de olhar para o plexo, eu quero só relembrar isso aqui com vocês, ó, que a inervação ela sai da medula, de uma zona conhecida como H medular. Na verdade, a informação ela sai e ela chega, né? Então essa informação ela está indo e voltando. Por que isso aqui é interessante? E por que é o momento de vocês saberem isso? Tenho lá o H medular do meu paciente. Tenho os tecidos de cobertura, tecido conjuntivo, né, que vai envolver esse H, que vai proteger, que vai dar para ele movimento. Tenho a região dorsal, onde existe um gânglio. E tem a região ventral. Beleza, essas duas zonas elas vão se conectar. Para formar o nervo espinhal. Na torácica eu vou explicar mais detalhes disso ainda. Mas só para não fugir do radar de vocês, pega a seguinte informação. Corno posterior, corno anterior. Estou lá na medula. Existe uma raiz posterior, raiz posterior. Raiz posterior que é sensitiva. Ou aferente. Existe um gânglio da raiz posterior, que é onde vão acontecer algumas sinapses, onde tem corpo de neurônio. Lá na frente existe a raiz anterior. A raiz anterior, que também é chamada de motora ou eferente. É o mesmo nome, tá? É a mesma estrutura, só nomes diferentes. Beleza. Quando a raiz anterior e a raiz posterior se unem, lá na zona do forame de conjugação, nós vamos formar ele. Quem? O nervo espinhal. Vou fazer um pouco mais longo aqui, ó, para conseguir escrever para vocês. Nervo espinhal. Tá? Ele não é tão longo assim, mas só para ficar didático, e vocês conseguirem visualizar. Nervo espinhal. O nervo espinhal vai ter duas divisões. Ele vai mandar um ramo posterior de quem? Do nervo espinhal. E vai ter um ramo anterior do nervo espinhal. Ramo anterior do nervo espinhal. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês agora? Porque a inervação que vai para posterior, né, que sai do ramo posterior do nervo espinhal, ela é mais direcionada para a própria coluna. Então, aquela musculatura mais profunda, transverso espinhoso, rotador curto, rotador longo, multífido, semiespinhal, os músculos paravertebrais, espinhal, longuíssimo, ilho costal, os músculos segmentares, interespinhoso, intertransverso, o próprio serrátil, póstero inferior, eles vão estar recebendo uma informação
do ramo posterior do nervo espinhal. Né? Saiu da medula, passou pelo nervo espinhal e foi lá para trás. Então, se for motora, a informação saiu, pegou o ramo posterior para ir lá em direção à coluna. Se for uma informação sensitiva, ela passa por esse ramo posterior até chegar na medula. E existe outras fibras, por exemplo, motoras, que saem da medula, passam pelo nervo espinhal e seguem pelo ramo anterior do nervo espinhal. E essas fibras aqui vão formar o plexo. Nesse caso, qual é o plexo? Plexo lombar. Nossa, só essa informação aqui, ó, vale ouro. Então, o ramo anterior do nervo espinhal forma o plexo lombar. Daí agora a gente vai ver quem é o plexo lombar. Tá? Antes do plexo lombar, tem um nervinho aqui, ó. Vamos botar ele já para vocês, para não restar dúvidas. Ele não faz parte do plexo lombar. Tá? Ele sai de T12. É o nervo subcostal. Tá? Ele sai de T12, mas por que ele é interessante para a gente? Porque ele vem e vai parar lá próximo do trocânter. Tá? T12. Tem uma inervação em T12 e L1 que é bem importante para a gente. Então, T12 é um nervinho subcostal, porque ele está abaixo da última costela. Considerem ele. Ele vai para a pele na região inferior da crista, na região anterior do trocânter. Ele tem paciente que tem dor ali, relacionada a T12. Tá? Informação extra para vocês, que vocês vão ver com mais detalhe quando a gente chegar na região de transição, na região torácica, mas que já está aqui. Tá? Então não podem dizer que nunca ouviram falar no nervo subcostal. E agora a gente começa propriamente com o plexo lombar. Primeiro nervo do plexo, nervo número 1. Que sai de T12 e L1. Então, um pontinho de T12, um pontinho de L1. Qual é esse nervo? Ó, ele vem e ele desce. Nervo iliohipogástrico. Nervo importante para a gente. Iliohipogástrico. Eu vou passar os nervos, depois eu passo a região de inervação dele. Tá? Então a gente vai pegar uma sequência dos nervos do plexo lombar. Primeiro deles, iliohipogástrico. Segundo deles, número 2, ilioinguinal. O primeiro sai de T12L1, o segundo sai de L1. Ilioinguinal, ele vai descer, vai ter uma relação importante com os músculos abdominais. Depois vocês vão ver uma relação importante com o ligamento inguinal para chegar abaixo dessa zona. É um pouquinho mais medial aqui. É mais abaixo do ligamento inguinal. Nervo ilioinguinal, saindo de L1. Vou colocar aqui na lateral a inervação depois para vocês também. Então vamos ter várias sequências para vocês entenderem de uma vez por todas esse plexo. E temos um terceiro nervo. Estamos indo de cima para baixo. Terceiro, gênito femoral.
Gênito femoral, L1 e L2. Então essas fibras, elas vão se unir e ele vai descer e ele vai se bifurcar. Ele vai ter uma porção que vai para a região de pele do trígono femoral e outra região que vai para a zona mais inguinal e depois genital. Gênito femoral. Quarto nervinho. Tem que me cuidar nas cores aqui diferentes. Que sai de L2 e L3. E esse nervinho, ó, vai lá para a lateral, perto da espinha ilíaca antero-superior, para chegar na coxa lateralmente. Quem é ele? 4. Cutâneo femoral lateral. Resta 2. Corzinha, azul forte. L2, L3 e L4. Quem é você? Desce lateralmente ao gênito femoral para ir em direção anterior da coxa. L2, L3 e L4. Nosso número 5 de nervos. Femoral. E o nosso nervinho número 6, saindo de L2, L3 e L4, nervo mais medial, sai pelo forame obturatório e vai para a região dos adutores. Nervo obturador. Então esses são os nervos do plexo lombar. Ilho hipogástrico, ilho inguinal, gênito femoral, cutâneo femoral lateral, femoral e obturador. 6 nervinhos. Vamos revisitar os níveis neurais. Ilho hipogástrico, T12 e L1. Ilho inguinal, L1. Gênito femoral, L1 e L2. Cutâneo femoral lateral, L2 e L3. Femoral, L2, L3 e L4. E obturador, L2, L3 e L4 também. Ah, Maico, mas o ciático não é lombar, é lombosacral, então vocês vão ver em outro momento. Informações interessantes aqui. Primeiro, ilho hipogástrico. Tem uma relação importante com músculos abdominais. Então, lembra dos abdominais transverso, e oblíquo interno principalmente. Tá? Então pega os músculos de abdômen. Ele também pega uma região mais acima do ligamento inguinal. Depois eu vou fazer uma marcação do lado contrário para vocês conseguirem visualizar isso. Então mais superior no abdômen.
Tá? E, além disso, o quadrante superior e lateral da nádega. Por que é importante para vocês já começarem a ter essa visão aqui? Porque às vezes o teu paciente tem problema de músculos abdominais e o problema, a raiz dele está em T12L1. Às vezes a região superior da nádega está incomodando, vocês vão ter que investigar T12L1. Tá? Fica a dica. Importante saber esses detalhes. Porque a dor que ninguém vai melhorar ou ninguém vai entender, agora ela está no teu radar. O ilho inguinal, ele vai pegar o mesmo do anterior, então idem, né, transverso, mais oblíquos, só que a região mais inferior, a região mais baixa dessa musculatura aqui. E também, lá com L1 é essa relação. E ele passa a região da virilha, né, ele está em roxo, ó, ele desce, ele passa, e ele vai inervar a pele do trígono femoral. Trígono femoral, sabe quem é? Você vai ter lá em coxo femoral isso, mas já para te adiantar, é uma zona dos músculos adutores, do sartório, tá? É uma zona que tem o pectíneo e o psoas no solo, é uma zona importante. Trígono femoral mais medial. E a zona acima do ligamento inguinal ele também pega. Tá? Inervação cutânea, acima do ligamento inguinal. Vou colocar aqui, ó, pele inguinal. Ilho inguinal. O próprio nome já diz algo nesse sentido. Número 3, genitofemoral, duas partes. Uma genital, outra femoral. Ele também vai pegar a pele da região do trígono, né, o trígono femoral, só que mais lateral. Então esses dois nervos, eles acabam se cruzando. Repara só o verdinho onde ele chega, ó, na região mais lateral desse trígono. E além disso, vai pegar um pouquinho da região inguinal e vai em direção à genital. Cremaster, escroto, lábio maior. Número 4, cutâneo femoral lateral. Ele vai descer lá de L2 e L3, ele vai cruzar o psoas e ele vai para a região lateral da coxa. Tá? Às vezes chega bem pertinho lá do joelho, pele na lateral da coxa principalmente. Número 5, femoral. Agora a gente já fala de um músculo que pega a parte cutânea anterior da coxa. Vou colocar aqui, ó, como anterior coxa. Mais a musculatura, um músculo motor. Quem? Quadríceps. Sartório. Ele acaba mandando fibras para o pectíneo, que é um dos adutores, né, o primeiro dos adutores. E daí chega o nosso número 6, que é o nervo obturador, e esse sim vai para os adutores. Vai para a pele medial da coxa, mais músculos adutores. Quais são eles?
De novo, pectíneo. Então, pectíneo recebe dos dois. Adutor curto. E segue o jogo. Adutor longo. Adutor magno. E o último deles, grácil. Então, tem dois adutores que recebem duas inervações. O pectíneo, femoral mais obturador, e adutor magno, ciático, mais obturador. Beleza, tem uma visão geral do que acontece na inervação, o que é um ramo posterior, o que é um ramo anterior. Tem uma visão geral do que é o plexo lombar saindo do ramo anterior, o que é o ramo posterior indo em direção à coluna. Então, quando vocês olham um paciente, tá? Isso aqui é bem clínico. Região abdominal, região inguinal, vocês estão pensando mais na lombar alta. Quando vocês olham um paciente com problemas na região anterior da coxa, região medial da coxa, vocês estão pensando mais na lombar média e baixa. Agora fica óbvio, né? Só começa a pensar nos teus pacientes dessa maneira. O que ele tem de relação, o que ele tem de problema da coluna com relação à inervação que vai para os membros inferiores, que vai para o abdômen, que vai para a virilha, que leva movimento para estender o joelho, que leva um movimento para aduzir a coxa femoral. Esses pacientes, eles têm que estar no seu radar a partir desse momento. Plexo lombar em dia. Agora é repetir o processo. Michael, os nervos mais importantes, tá? Sem dúvida. Femoral e obturador. Os dois são de L2 e L4. Um deles corta mais lateralmente a artéria femoral, não é junto com a artéria femoral. Tá? Junto com a artéria femoral é o ramo femoral do gênito femoral. Isso aí é importante também, tá? Questão clínica para vocês. E os nervos mais altos, pega a sequência. Ilho hipogástrico e ilho inguinal. Depois o gênito femoral que se bifurca e o cutâneo femoral lateral. Tá? Repete algumas vezes esse esquema. Quero ver o teu modelo, o teu desenho, o teu mapa mental. Faça como você quiser e achar melhor. E compartilha comigo. Porque é interessante. É uma prova para você de que você consegue fazer. E é uma prova para mim que você está seguindo todo o passo a passo do nosso programa.